Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Não é uma pregação, mas é simplesmente uma meditação sobre a palavra de Deus nesse dia, no capítulo 2. Vamos colocar de pé se você puder. Capítulo 2, verso 1 até verso 12, fala sobre a visita dos magos depois do nascimento de Jesus. Capítulo 2, verso 1 até verso de número 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, que eram os adivinhos dele, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisa-me, para eu também ir adorá-lo. Só que não ia mesmo. Verso 9: depois de ouvirem o rei, partiram-se, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe. Gosto dessa palavra. Prostrando-se, adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, a Deus, pelo bem que esta palavra nos faz. Mesmo com tantos anos já passaram, ela continua uma palavra viva, uma palavra que toca nos corações. Ao falar de Jesus, ao falar da criança, ao falar de Jesus também mais tarde, Senhor, sempre traz prazer. Abençoa, portanto, esta nossa meditação, em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, tome seu lugar. Hoje pela manhã, quantas crianças levantam ou levantaram cedo para brincar com seus brinquedos, ou mesmo algo que receberam e que traz uma alegria para elas muito grande. E sabemos que os pais, mesmo com sacrifício, compram algo para suas crianças, não é verdade? Por mais que você tenha dificuldade, mas você é vencido
por uma coisa, pelas crianças, porque elas, por serem inocentes, elas aguardam. Eu fui criado na minha infância, eu dizia o seguinte: se você botar o sapato na janela, Papai Noel deixa um presente. E eu não tinha sapato, eu tinha tamanco. Que esse tamanquinho em português, de criança, eu fui criado com aquele para o colégio e tudo, arrastando aquele tamanquinho. E eu botava lá, não sei se é porque é um tamancozinho tão pobre, o Papai Noel só botava um sabonete de carnaval. Poxa, eu não sei o que ele tinha comigo, só dava sabonete. Mas eu sabia o sacrifício que a minha tia, que me criou, eu sabia o sacrifício que ela fazia para que não deixasse botar uma coisinha no sapato das crianças, que era uma turma de 6. E o seu marido não se interessava por nada disso. E ela cuidava das crianças, levava essas crianças para, no caso nosso, para a Igreja Batista, na escola bíblica dominical. Na época de férias, tinha a escola bíblica, né, de férias, né, EPB parece, né? Ia professora de fora para ministrar para as crianças, e eu aprendi tanta coisa naquela época. E ela, por ela fazer isto, você sabe o que aconteceu? Eu só tenho um primo, que até hoje diz que é católico romano, mas não pratica nada. Todos os outros estão na igreja. Todos. Liguei para minha irmã essa semana, fiquei com medo de ligar para ela, porque eu pensei que ela estava muito doente, já tinha uns 3 anos que eu não ligava, eu moro em Niterói. E eu falei, eu vou tentar, vou ver o que vão dizer. Quando ela atendeu o telefone, eu falei, sabe quem está falando? E ela está viva, graças a Deus. Está com 74 anos. Quando meu pai morreu, ela tinha 8 dias de nascida e minha mãe deu para uma família criar, naquela época, papel passado. Eles registravam. E a minha alegria, ela falou, rapaz, você sabe que está acontecendo uma coisa boa? Ela tem 4 filhas, 4 genros. Ela falou, está todo mundo na igreja, e eu também na igreja. Olha que coisa fantástica, né? E ela falando com a linguagem diferente, né, de crente. Meu filho, tem um custo disso aí, não tem? Está aqui o dinheiro. Pega aqui, se não pegar, eu pego. Então, meus queridos irmãos, essa alegria que a gente proporciona às crianças, nós sabemos que Papai Noel não existe, mas é um momento de você também proporcionar alegria. E hoje pela manhã todo mundo, né? As criancinhas, mas uns que querem carro, outros querem bicicleta, outros querem motocicleta, mas outros já querem aquele celular que faz tudo, né? Que eu não aconselho ninguém a dar de presente, mas tudo bem. Portanto, o nascimento do Senhor Jesus, ele trouxe vida, liberdade, pois o ser humano não precisava mais viver temeroso. Por quê? Porque a vinda dele a este mundo foi para tirar este peso. Se você ver no passado, eu escolhi aqui um texto para você ver. O que acontece? Quando a pessoa desobedecia a vontade de Deus, Deus agia através dos reis na população. Você está lembrado disso? Já leu isso? Vários textos. Então o que acontece? Porque o rei transgredia, fazia coisas erradas e induzia o povo a fazer, Deus então punia severamente, e não foi poucas vezes que você viu que Deus mandou eliminar. Então o povo no Velho Testamento viviam muito atemorizado, ou até, vamos dizer, com medo, porque tinham medo que Deus podia fazer castigar eles. Só que com a vinda de Jesus, ele tirou isto.
Ele agora veio trazer vida, veio trazer liberdade para aqueles que estavam presos, prisioneiros do pecado. Então a mensagem de Natal ela é tão grande. Ele diz que veio trazer vida, e você descobre o dia de Natal é uma alegria. Eu estava lá em casa anteontem, sentado na mesa, tomo café na mesa com minha mulher, só eu e ela batendo papo, conversa lá, toma um mingauzinho de aveia. Depois de 70 e poucos anos, 80 anos, 60 anos de casado, é o papo que rola, né? Como é que tá? E ela falou: rapaz, ela não me chama de pastor, não. Ela falou: Rubem, você notou que esses dias está tão tranquilo, tão sereno? Eu digo: é claro, porque nesta semana estão comemorando o nascimento de Jesus em todo o mundo. O príncipe da paz nasceu. O rei de alegria nasceu. Nasceu a esperança. Não tem como viver atemorizado. E ele abriu a oportunidade para que ninguém fosse condenado. Eu vou falar um pouquinho mais ali na frente. Então, eu estou entendendo o Natal desta maneira. Ele veio para que nós tivéssemos liberdade. O ser humano não precisava mais viver temeroso, como no Antigo Testamento. Por quê? Porque com a vinda de Jesus, ele quebrou aquele laço do Velho Testamento, porque agora, por isso, nasceu quem? Quem nasceu e que vai reinar e está reinando é o Rei Jesus. E esse Rei Jesus, aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, faz parte da família dele. Por isso é que existe a proteção, meu irmão, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é muito bonito, né? Isso é uma coisa linda. É uma coisa que eu fiquei parando para pensar sobre isso. Meu Deus, que coisa linda. Portanto, a vinda de Jesus a este mundo é algo notável, pois ele veio trazer o plano de Deus para informar o povo. O que ele veio informar? É que Deus precisava trazer o seu filho para o filho dele formar uma nação, porque aquela primeira que ele formou lá no Éden, ele estragou tudo. O pecado manchou o projeto. Deus então faz agora um novo projeto, e eu diria aqui, eu escrevi aqui com poucas palavras, que a vinda de Jesus e a formação desta nação que é chamada Nação Santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as verdades de Deus. Eu coloquei aqui que este é a repetição do Éden. Agora Deus pode vir passear no meio do seu povo. Obrigado. Através do Espírito Santo, ele passeia no meio do seu povo. Ele consola, ele conforta, ele ajuda. Então, eu não vivo sozinho, porque este rei obedeceu ao Pai, e nós que estamos vivendo nele, desfrutamos da alegria, do prazer, do contentamento. Isto não quer dizer que mesmo nós como cristãos, nós passamos por lutas. Nós passamos por lutas, mas as lutas não nos matam, porque a maior morte, irmão, é a morte interior. Mesmo que a gente machuque um pouquinho, mas o interior está bom. A nossa alma está em paz com Deus, a nossa alma está feliz com o Senhor.
E assim nós vamos caminhando no nosso dia a dia. Foi isso que Jesus veio trazer. Agora, é pena que a humanidade lá fora não quer, não aceita, não crê. Eu fiquei muito assustado. Fiquei muito assustado de ver tantas coisas acontecendo nos dias que entristece o Senhor. A nossa visão sobre Natal, o nascimento do Senhor Jesus, não pode ser, irmãos, restrita só os dias de festa. O conteúdo é maior, muito maior. Ele veio implantar o reino de Deus. Jesus veio abrir a porta do céu e ele mostra, ele dá uma amostra daquilo que ele é. Uma amostra para mim. Em Mateus capítulo 17, só para você ter uma... Eu sei que você conhece, já leu tudo isso. Mas é fantástico quando você para pensar sobre isso aí. Capítulo 17. Olha que coisa fantástica aconteceu aqui. Capítulo 17, tá? Abriu? Vamos lá. Eu fico só trocando de óculos aqui, porque tem um que chega perto, outro longe, mas vai passar. Olho acessório. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular em um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. As suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés, Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa o envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-o, os discípulos caíram de bruço, tomados de grande medo. Irmãos, ouça o que eu vou te dizer. Aquilo que Deus tem preparado, está preparando, nós vamos para um lugar resplandecente da glória de Deus. Você que está lá atrás, no último banco, está me ouvindo bem aí? Nós iremos, irmãos, este mundo aqui é uma coisa que nós estamos passando alguns dias. Você há pouco tempo tinha 15 anos, não é verdade? Há pouco tempo você tinha 15, agora tu está já de cabeça branca e até careca. É verdade? Mas esse mundo não é seu. O nosso mundo é aquele que o Senhor preparou para a sua família. A família dele é esta família que está sendo preparada para habitar com ele as regiões celestes. Deve ser algo espetacular. Entrar naquelas ruas tudo brilhando de ouro, cristal, resplandecente, e nós ali com as vestes brancas, louvando e adorando a Deus. Essa é a família de Deus. Essa é a família, porque Deus não criou a sua família para morrer. A morte entrou pelo pecado. Você vê que naquele tempo durava até 900 anos, né? Porque Deus tinha um projeto de não morrer ninguém. O pecado matou. E o que acontece? Quem aceita Cristo como seu Senhor e seu Salvador, entra na família. O que Jesus veio fazer então? Ele veio para você fazer a sua ficha. Você já fez a sua fichinha?
Não é aquela da igreja, não. Eu estou falando a ficha com ele. Glória a Deus. Eu fico pensando, como será? Pedro falou, Pedro quando viu, eu disse, vamos fazer uma tenda aqui, não vamos descer, não vamos ficar por aqui mesmo. Porque é assim que tem as coisas de Deus. Então Jesus veio para isto. Ele veio para fazer esse trabalho tão lindo com a gente. Vemos que estes dias que antecedem o Natal, existe uma suavidade. Por quê? Porque em todo o mundo fala-se de Jesus, com algumas exceções. Ontem eu estava vendo algumas celebrações lá fora, em Jerusalém, naquela região toda lá, é festa para todo lado, Agora, a compensação, viu a notícia que me entristeceu ontem muito. O país está passando por uma crise, por um momento assim de turbulência. E quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito triste. Lá no Recife, vai ter um show que eu não conheço. Minha mulher disse que você ouviu falar da tal de Cláudia Leite? Quem conhece? Já ouviu falar nela? Conhece? Você conhece ela? Conhece? Sabe quanto é que ele vai pagar para ela lá? Para fazer 870 mil. Que Natal esse? Que Natal esse? Você está entendendo? Natal é uma festa de alegria, de prazer. Não é essas coisas. As pessoas estão fazendo coisas que não adianta. Para que isso? Você está entendendo? É claro que, mas ela é artista, tudo bem. Eu estou dizendo, é como eles não entendem que esses dias é dia de alegria, de festa. Não é isso. Porque o mundo pensa que alegria é só música e gritaria e outras coisas. Eu creio que essa mensagem do Natal, ela é forte. É o Senhor dizendo para todos: é possível viver sempre com alegria. É possível viver sempre com alegria. Por quê? Porque esta é a mensagem. Nasceu o Rei da Glória. A mensagem é esta que Jesus trouxe: quem me receber, não só como criança, mas como Senhor, como Salvador, vai viver comigo para sempre. Aqueles que me aceitar como criança se alegra pelo nascimento, mas se alegra porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Salvador. Quem entra nessa atmosfera com Ele, vai morar com Ele por toda a eternidade. Portanto, irmão, Natal é muito mais do que a castanha que é boa demais, é muito melhor do que a rabanada que a gente come e no outro dia fica cheio de gordura, mas é muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Natal é a presença de Deus dentro deste mundo. É Deus voltando. Deus voltou a este mundo através de Jesus. Lá no Éden, Ele aparecia para Adão. Ô Adão, como é que está? Tudo bem aí, Adão? Tudo legal, está tudo legal. Agora Ele apareceu. Nasceu o Rei da Paz. No meu samedijá. Vamos cantar?